Desde os primórdios do cinema, poucas criaturas sobrenaturais despertaram tanto fascínio e medo quanto o lobisomem. Esse ser metade homem, metade lobo, é símbolo do nosso lado mais instintivo, selvagem e incontrolável. Hoje, vamos revisitar uma obra que trouxe o lobisomem para o centro das atenções de uma maneira única e inesquecível. O filme Bala de Prata, A Hora do Lobisomem. Essa produção de 1985, baseada na obra de Stephen King, é muito mais do que apenas um filme de terror. É uma história de coragem, amizade e luta contra o desconhecido. Então, apague as luzes, pegue sua pipoca e venha comigo para uma jornada até o coração dessa obra clássica. Para entender o impacto de Bala de Prata, precisamos primeiro voltar para o contexto dos anos 80, uma era onde o cinema de terror explorava as criaturas sobrenaturais e os horrores psicológicos de maneira inovadora. Dirigido por Daniel Attias e baseado no livro A Hora do Lobisomem de Stephen King, o filme traz um enredo eletrizante sobre uma pequena cidade americana aterrorizada por ataques misteriosos que ocorrem nas noites de lua cheia. Aqui, King se aprofunda no conceito do medo desconhecido e transforma a figura do lobisomem em uma metáfora para os monstros internos que cada personagem esconde. Diferente de outras adaptações de King, Bala de Prata usa o horror como pano de fundo para contar uma história de crescimento e superação, com o jovem protagonista, Marty, enfrentando seus medos e descobrindo uma força que nem ele imaginava ter. Em Bala de Prata, os personagens são o verdadeiro coração da trama. Marty Kozlow, um garoto paraplégico interpretado por Corey Haim, é o protagonista que, apesar de suas limitações físicas, possui uma coragem inabalável. Ao seu lado está sua irmã Jane, que, mesmo cética no início, acaba se tornando sua principal aliada na luta contra o mal. E claro, não podemos esquecer o papel fundamental do tio Red, interpretado pelo icônico Gary Busey, que traz humor e uma pitada de loucura à história, mas que também é o pilar de apoio de Marty em sua busca pela verdade. Esses personagens não apenas enfrentam um monstro literal, mas também lidam com temas profundos como a superação das próprias limitações e o enfrentamento dos próprios medos, o que torna a história ainda mais envolvente e impactante. Aqui, o lobisomem não é apenas uma criatura de horror. Ele representa os segredos obscuros e as faces ocultas das pessoas da cidade. Ao longo da história, o espectador é levado a questionar quem poderia ser o monstro entre eles. A figura do lobisomem, interpretada com uma presença assustadora, desafia os limites entre o humano e o bestial. A transformação do vilão, revelada gradualmente, é um dos pontos altos do filme, com cenas tensas e um suspense que nos prende a cada passo. King utiliza o lobisomem como uma metáfora para os instintos reprimidos e os desejos sombrios, criando uma dualidade perturbadora entre a vida comum dos moradores e a violência do monstro que se esconde entre eles. A ameaça não é apenas física, mas também psicológica, mostrando como o mal pode estar onde menos esperamos. O título Bala de Prata não é à toa. A bala de prata, além de ser o elemento mítico capaz de matar o lobisomem, simboliza a coragem e a força de vontade necessárias para enfrentar o mal. Em um certo momento, Marty e seu tio Red decidem fabricar uma bala de prata, o que representa de maneira simbólica a decisão de enfrentar o medo de frente. Esse artefato se torna um símbolo de poder e de esperança em meio ao caos. Mais do que um simples objeto, a bala de prata é um sinal de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há uma chance de lutar e vencer. No filme, essa bala representa o ápice do confronto entre o bem e o mal, mostrando que, com determinação e apoio, até mesmo as batalhas mais impossíveis podem ser vencidas.
A direção de Daniel Attias é um dos pontos que tornam Bala de Prata uma obra singular. Com uma atmosfera sombria, cenários inquietantes e uma trilha sonora que intensifica cada momento de tensão, o filme constrói um suspense constante. A câmera explora ângulos fechados e cenas escuras, criando uma sensação de claustrofobia e incerteza, como se o monstro pudesse aparecer a qualquer momento. A iluminação e a maquiagem são detalhes que dão realismo às transformações do lobisomem e reforçam a sensação de perigo iminente. A escolha de mostrar o monstro de maneira gradual mantém o espectador intrigado e envolvido, e quando finalmente revelado, o impacto é poderoso. Esse estilo de direção faz com que o público não apenas assista, mas sinta o terror e o suspense ao lado dos personagens, criando uma experiência imersiva e arrepiante. Mesmo depois de décadas, Bala de Prata ainda ocupa um lugar especial entre os filmes de lobisomem e no gênero de terror como um todo. A forma como ele trata a temática sobrenatural com profundidade psicológica e personagens bem desenvolvidos faz com que a história seja mais do que apenas um terror passageiro. O filme continua sendo uma referência para quem ama histórias de horror e uma verdadeira aula de construção de suspense e narrativa envolvente. Além disso, a obra abre espaço para discussões sobre coragem, amizade e superação, temas que permanecem universais e ressoam até hoje. O filme não só ajudou a consolidar o subgênero de lobisomens no cinema, mas também serviu como inspiração para novas histórias e adaptações de terror, perpetuando o legado de Stephen King como um mestre em criar o medo. Bala de Prata, A Hora do Lobisomem é um clássico que nos lembra de que, mesmo nas noites mais escuras, é possível enfrentar nossos monstros. A coragem de Marty, o apoio de sua família e a luta pela sobrevivência nos mostram que todos nós temos uma bala de prata dentro de nós, pronta para enfrentar os medos e desafios que a vida coloca em nosso caminho. Então, se você gosta de histórias intensas e cheias de significado, Bala de Prata é um filme que você precisa conferir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa análise com os amigos que também curtem um bom terror. Nos vemos na próxima. E cuidado com a lua cheia.